E aí, rapaziada, então, eu vou falar um pouco dos antibióticos aí, tá? Da via aérea superior. Eu vou fazer essa série aí de antibiótico mais na prática, tá? Em relação às doenças, em relação às infecções, tá? E hoje eu vou falar um pouco da via aérea superior, tá? Primeiro a gente precisa saber de uma coisa que é importante, eu sempre vou falar isso nos vídeos, tá? Que são quais são as bactérias mais comuns, tá? Que vão causar infecção. Bom, a gente tem quatro tipos de bactérias, tá? As bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas, as bactérias atípicas e as bactérias anaeróbicas, tá? As bactérias gram-positivas vão ser bactérias que elas vão ter uma parede celular, membrana bacteriana, é uma bactéria, como que eu posso dizer, padrão, né? Uma bactéria padrão. Um exemplo que a gente tem é o estafilococo, o streptococo, enterococo, tá? Essas bactérias gram-positivas aí, tá? Principalmente essas são bactérias mais padrões, tá? As bactérias gram-negativas, elas são as bactérias mais espertas, tá? Elas são mais oportunistas e elas têm normalmente uma maior resistência, tá? Em relação às bactérias gram-positivas, tá? Então a gente pode dizer que as bactérias gram-negativas a maioria delas, né, são mais graves, entre aspas, do que as bactérias gram-negativas, gram-positivas, já que elas não são padronizadas, tá? Um exemplo das gram-negativas que a gente tem é a Moraxella catarrhalis, né, a Haemophilus influenza, as enterobactérias, de forma geral, a gente tem um monte de enterobactérias, que são bactérias que ficam lá no trato gastrointestinal. A gente tem a Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Proteus, Serratio, Klebsiella, tá? Então são bactérias que ficam ali na parte gastrointestinal, tá? E a Pseudomonas. A Pseudomonas é uma bactéria à parte, tá? Uma bactéria muito resistente, que a gente vai ter remédios especialmente para elas, tá? E normalmente de ambiente hospitalário, tá? Mas são bactérias gram-negativas também, tá? As bactérias atípicas são bactérias que não têm parede celular, tá? Principalmente. Essas bactérias atípicas, elas não vão se dar muito bem com a questão dos beta-lactâmicos. Por quê? Porque justamente ela não tem bactérias, não tem parede celular. Então, como a gente sabe que os beta-lactâmicos eles atuam na parede celular, principalmente na questão do péptido glicano, então as bactérias atípicas elas não vão ter uma boa resposta, né, aos beta-lactâmicos. Alguns exemplos de bactérias atípicas são o Treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis, tá? Micoplasma, clamídia, eu já falei de clamídia aqui. Clamídia trachomatis, faz o tracoma, né? Causa o tracoma. Clamídia, a questão da infecção sexual também, né? E as micobactérias, tá? A gente tem a micobactéria tuberculose, micobactéria leprae, tá? Que faz a hanseníase e também faz a tuberculose. Além disso, a gente tem as bactérias anaeróbicas, que são bactérias que elas não produzem, não gostam de oxigênio, né? Então, por isso que elas são chamadas de anaeróbicas e produzem gases, como, por exemplo, o Clostridium, tá? E o Bacteroides. Bom, quais são... Agora falando dos locais, tá? Eu falei um pouco das bactérias de forma geral, agora falar um pouco dos locais. Quais são os lugares mais comuns que a gente tem? As vias aéreas superiores, as pneumonias ou vias aéreas inferiores, tá? Infecções do trato urinário, ou ITUs, né? Infecções do trato gastrointestinal e as infecções cutâneas, tá? Eu não vou mencionar aqui a endocardite e a meningite, tá? Porque elas ocorrem também com uma frequência, mas não são as mais, assim, né? Mais em relação com essas infecções, tá? Nas vias aéreas superiores, a gente tem, por exemplo, sinusite, otite, amidalite, que eu vou falar nesse vídeo, tá? Sobre um pouco sobre o tratamento dessas infecções, tá? Normalmente, as infecções aéreas superiores são menos graves do que se comparado com as pneumonias, que são infecções das vias aéreas inferiores, tá? E aí, nessa via aérea superior, a gente sabe que a via aérea superior está em contato direto com o ar, né? Então a gente pode ter três tipos de bactérias: bactérias gram-negativas, gram-positivas, que são as normais, né? E as atípicas, tá? Então a gente vai ter contato com essas três. As bactérias anaeróbicas não vão ter contato porque, né? O ar. Então a gente vai ter o ar, vai ter o oxigênio, né? Passando por essas vias aéreas superiores. E como a gente não. E como as anaeróbicas não gostam de oxigênio, elas não vão fazer infecção aí nas vias aéreas superiores nunca, tá? As pneumonias são as vias aéreas inferiores, tá? Elas vão ser infecções mais graves do que a via aérea superior, tá? Porque se passou pela via aérea superior, então, e chegou na parte das vias aéreas inferiores, então essa bactéria é um pouquinho mais resistente, é um pouquinho mais forte, tá? E aqui nas pneumonias a gente vai ter gram-positivas, gram-negativas e as atípicas também, tá? Igual às vias aéreas superiores, basicamente, tá? Na terceira, a gente tem as infecções do trato urinário, o ITU, né? O ITU é principalmente infecções por bactérias gram-negativas, tá? Gram-positivas, atípicas e anaeróbicas não aparecem aqui,
tá? Normalmente são as gram-negativas e principalmente as enterobactérias. A gente sabe, eu fiz um vídeo sobre Itu, né? E a gente sabe que a Itu, né, ela é uma questão mais particular, né? E a gente tem esse contato aí das bactérias, das enterobactérias na entrada aí da uretra, da uretra distal. E aí a gente tem, nesse meio das enterobactérias, a gente tem, que nem eu falei, que nem foi lá no começo do vídeo, Escherichia coli é a mais comum, Salmonella, Klebsiella, Shigella, Proteus e Serrátil. Tá? A gente tem as infecções do trato gastrointestinal, como por exemplo a apendicite, diverticulite, gastroenterite, que são infecções, são um tipo de abdômen agudo, né? Então, abdômen agudo inflamatório, tá? Principalmente. E normalmente as infecções do trato gastrointestinal vão ser pela própria flora intestinal, que são as gram-negativas, tá? Então, então normalmente vai estar associada a elas, tá? E as infecções cutâneas, tá? Elas normalmente são por gram-positivas, tá? Estafilococcus e Streptococcus principalmente. Pseudomonas também atuam e anaeróbicos também atuam, tá? Anaeróbicos principalmente na parte das necroses e tudo mais, as anaeróbicas aparecem, tá? Que nem eu falei, endocardite e meningite, eu não falei, não vou falar, tá? Porque são assuntos mais específicos. Bom, então eu vou falar um pouco das infecções da via aérea superior. O que que a gente usa? Calma aí. Primeiro, quais são os tipos de infecção da via aérea superior que a gente tem mais comum? A gente tem, por exemplo, a sinusite, a amidalite e a otite, por exemplo, tá? Basicamente, nesse começo a gente tem essas três, tá? São mais comuns. O que que a gente vai usar para fazer, para combater essas infecções da via aérea superior, basicamente? De gram negativos, gram positivos e atípicos. A gente vai usar normalmente a gente vai usar as penicilinas. As penicilinas foram descobertas pelo Fleming lá, Alexander Fleming, em 1928. A gente sabe da história que ele deixou lá e aí o estagiário foi lá, colocou a mão, fez alguma merda e ele viu, analisou e viu que tinha produção de beta-lactâmicos, né? E aí começou essa produção aí das penicilinas, tá? As penicilinas, elas atuam, que nem eu falei, nas bactérias gram-negativas e gram-positivas, e ela, como é um beta-lactâmico, ela vai atuar na parede celular, principalmente nos peptidoglicanos, na síntese dos peptidoglicanos, tá? Bom, quais são os tipos de penicilinas que a gente pode usar? Esse tipo, tá? De infecção da via aérea superior, e que são usadas assim para a vida, né? Tem as penicilinas naturais, as aminopenicilinas ou as penicilinas semissintéticas, são a mesma coisa. As penicilase resistentes, que vão ser principalmente contra o estafilococcus. As penicilinas antipseudomonas, que essa aqui vai ser especialmente para pseudomonas, então o resto das penicilinas não são boas contra pseudomonas. E a gente vai ter a associação de penicilina com inibidores de beta-lactamase, tá? Normalmente é duas aqui, duas dessas penicilinas, e uma dessa penicilina aqui junto com o inibidor de beta-lactamase, que aumenta o espectro, tá? Então eu vou falar de cada uma, tá? Primeiro, começando da penicilina natural. Na penicilina natural, a gente vai ter três tipos, quatro tipos, na verdade, de penicilina natural que a gente mais usa. Porém, dessas quatro, o mais importante é duas, que é a penicilina G benzatínica e a penicilina G, penicilina G, penicilina G benzatínica e penicilina G cristalínica, tá? A gente tem a procaínica também, e a oral, mas a gente não usa tanto. Eu vou explicar um pouco. A penicilina G-benzatínica, também chamada de benzetacil, é aquela penicilina que a gente coloca ali no glúteo, né? Que dói muito, que não pode mexer depois que a gente coloca, tá? Essa penicilina, a penicilina G-benzatínica, ela é boa para amidalite, né? Então, como eu falei, na via aérea superior, amidalite, a gente pode usar a penicilina G-benzatínica, tá? Treponema pallidum, que é uma bactéria atípica, porém atua muito bem, tá? Então, contra sífilis, a gente pode usar essa penicilina G-benzatínica e para infecções cutâneas também, tá? Além disso, a penicilina G-benzatínica, ela, como eu falei, é administrada pelo glúteo, né? Normalmente a gente coloca no glúteo do paciente e ela é via intramuscular, né? A dose dela é de 1.200 unidades, 1.200.000 unidades, perdão. E além disso, ela vai ter uma duração, mais ou menos, um efeito bem prolongado, de 21 dias, tá? E essa prolongação vai ser uma das diferenças entre a penicilina G benzatínica e penicilina G cristalínica, tá? Então, essa é uma das principais diferenças entre essas duas. Agora, falando um pouco da penicilina G cristalínica, ela pode ser administrada de forma intramuscular e intravenosa. Então, se a gente quiser administrar a penicilina G cristalínica via intravenosa, a gente pode fazer, dói menos no paciente, então é mais de boa. E a gente vai usar de 4 em 4 horas aqui. Então, penicilina G
ela tem um espectro, uma resposta mais rápida, porém ela dura menos, tá? A dose é de 1 milhão, tá, de unidades, e a penicilina G cristalínica vai servir para pneumonias também, tá? A penicilina G procaínica, ela também é de 4 em 4 horas, porém ela é só intramuscular, então por isso que a gente não usa muito, tá? Porque ficar dando remédios, né, fármacos via intramuscular, dá muito no paciente, acaba com ele de 4 em 4 horas ainda, muito ruim, né, judiado do paciente. E a penicilina via oral existe também, porém ela vai danificar bastante o estômago, então a gente não usa ela muito, tá? Por isso que a gente usa as aminopenicilinas, né, que vão meio que contornar esse problema aí da danificação no estômago, tá? Então, as penicilinas ou as penicilinas semissintéticas, a gente vai ter duas, tá? A amoxicilina e a ampicilina, tá? Normalmente a gente não usa essas penicilinas só elas, tá? A gente usa, por exemplo, a amoxicilina, eu vou falar posteriormente, a gente usa a amoxicilina com clavulanato, com ácido clavulânico, e a ampicilina a gente usa com, a gente usa com... Nossa, eu esqueci o nome, mano. Penicilina... Sulbactam, tá? Lembrei. Então, a gente usa a ampicilina com sulbactam, tá? E a amoxicilina a gente usa com ácido clavulânico, tá? Normalmente a gente não usa eles sozinhos, tá? A dose da amoxicilina é de 500 gramas, na verdade, 2 a 500 gramas, né? Só que a amoxicilina é de 8 em 8 horas, por isso ela é mais utilizada, já que a gente tem que usar menos, né, no paciente. A ampicilina a gente usa de 6 em 6 horas, tá? Agora, falando um pouco das penicilinas peniciladas existentes, essas são normalmente para o estafilococo. Porque o estafilococo ele conseguiu, né, se adaptar, ter uma resistência é, em relação às penicilinas, tá? Então, elas criaram essa penicilase resistência, né? E por causa que elas mudaram PBD delas, né? Que é a parte do péptido glicano. E a Staphylococcus, ela vai fazer infecção principalmente na pele, pneumonias e meningite. Staphylococcus é uma bactéria gram-positiva, porém, nesse caso, ela se adaptou, tá? E a gente tem três tipos, tá? A gente tem a oxacilina, dicloxacilina e meticilina, tá? A oxacilina e a dicloxacilina a gente usa bastante aqui no nosso país. Porém, a meticilina a gente usa muito nos Estados Unidos. Então, não tem muito aqui meticilina aqui no Brasil, tá? Então, a oxacilina e a dicloxacilina, que é o que a gente mais usa, elas vão ser muito boas para estafilococcus, tá? E aí, a sua... Como posso falar? A sua posologia de 1 a 2 gramas de 4 em 4 horas, tá? E, que eu falei, ela vai servir para infecções de pele, pneumonias e meningite por estafilococo, tá? E a gente tem as penicilinas antipseudomonas. Essa penicilina aqui, na verdade, é uma, né? Que é a piperacilina. A piperacilina, igual a amoxicilina e a ampicilina, vão ser usados com... não vão ser usados sozinhas, né? Normalmente elas são usadas com inibidores de beta-lactamase, que eu vou falar no próximo slide. Mas a piperacilina a gente usa contra pseudomonas, obviamente, tá? E o que a gente associa a piperacilina vai ser o tazolactam, tá? Então, aqui que eu falei. Aqui a gente tem a amoxicilina e a ampicilina. Essas duas são aminopenicilinas, ou também chamadas de semissintéticas, penicilinas semissintéticas. Na amoxicilina a gente usa o clavulanato, a ampicilina a gente usa o sulbactam e a piperacilina a gente usa o tazolactam, tá? É importante mencionar também que a gente não usa esses remédios, clavulanato, sulbactam e tazolactam, a gente não usa sozinho também. Então a gente sempre vai usar essa combinação aqui. Para que serve esse clavulanato, sulbactam e tazolactam? Elas são inibidores de beta-lactamase. Então, vai fazer com que aumente o espectro, aumente a potência da amoxicilina, da ampicilina e da piperacilina, respectivamente. E é isso. Essa aí é a via superior, né? A via aérea superior e um pouco das penicilinas.